Estudando agora a síntese bíblica do profeta Amós, o terceiro nessa sequência do estudo dos profetas menores. O nome Amós vem do hebraico e significa fardo. Ele nasceu em Tecoa, que significa soar o chifre do carneiro. O nome dessa cidade já dizia um pouquinho da missão do profeta. O propósito, anunciar o julgamento de Israel e das nações. O profeta Amós vai trazer uma palavra de juízo, com muitos símbolos também, e aplicando tanto a Israel quanto às nações. A data. Amós profetizou próximo do ano 760 a.C. Essa identificação do tempo de profecia de Amós deriva dos reis que ele profetizou: Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Uzias reinou entre 792 e 740 a.C. E Jeroboão II, rei de Israel, reinou entre 793 e 753. Então, ele profetizou um pouco depois do profeta Joel, e ao mesmo tempo do profeta Oséias e também do profeta Isaías. O autor, Amós, ele se apresenta como um homem do campo, não tendo recebido o treinamento que os outros profetas normalmente recebiam. Vamos lembrar que Samuel havia criado as casas dos profetas, onde eles estudavam a lei, onde eles treinavam para poder trabalhar ou como profeta dos reis ou como um profeta comum. Tá bom? Amós estava entre esses profetas comuns, aqueles que não havia estudado, não havia tido uma preparação para ser um profeta, mas ele vai falar do chamado que Deus lhe fez. A palavra-chave do livro do profeta Amós é justiça. Amós vai destacar a cobrança de Deus a Israel por eles terem deixado o concerto e a aliança. O período que Amós profetiza, ou seja, o contexto histórico. O período que Amós profetizou foi de grande fartura, tanto para Judá quanto para Israel. Nós veremos durante o texto ele falando exatamente da situação confortável que os israelitas estavam. No norte, reino de Israel, Jeroboão II conseguiu restabelecer as fronteiras de Israel. No sul reinava Uzias, que se fortaleceu grandemente e venceu os inimigos da região marítima, incluindo os filisteus. Lembremos que neste período as 12 tribos estavam divididas desde os dias de Roboão, filho de Salomão. Eles se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era chamado de Reino de Israel e o Reino do Sul era chamado de Reino de Judá.